Olá, meu povo! Vamos dar prosseguimento aí ao próximo episódio, falando da missão. Eu tava ali em Petrópolis com meu companheiro e a gente tava batendo numa porta. Aí umas criancinhas chegaram e falaram, pode entrar, minha mãe mandou entrar, tal. E a gente foi entrando na casa. Passamos pela cozinha, passamos pela sala, pra onde é que essas crianças estão levando a gente? De repente a gente entrou no quarto e pensei, ué? A mãe dele estava dormindo. Era meio da tarde, assim, mas a mãe dele estava dormindo e ela levou um susto com a gente entrando no quarto, eu imagino, né? E as criancinhas saíram correndo, rindo, cara. Que situação. A gente viu terror no rosto daquela mulher, né? A princípio, aquele susto de ver dois caras enormes dentro do quarto dela. De repente, né? Tipo, aquele terror no rosto, pensando o que a gente ia fazer. E a gente, não, calma, a gente é da igreja. As crianças falaram que a gente podia entrar, daí já virou o rosto de raiva daquelas crianças. E ela falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem comigo? Eu sou mulher. E na igreja de vocês não tem mulher, então não tem por que vocês estarem aqui. Que a gente tinha dito que nós éramos da igreja Mormon. E ela comentou, a igreja de vocês só participa homem. Então a gente falou, não, participa a mulher também. E ela ficou com aquela cara assim, muito confusa, falou como se a gente estivesse mentindo. E enfim, ela falou, não vou querer nada, tá? Enfim, depois daquela situação também não tinha clima nenhum pra gente fazer qualquer ensinamento. A gente foi embora. Mas depois, ali caminhando, a gente pensou, como assim só homem? Onde que ela ouviu isso? Daí a gente sacou, ela tá pensando que a gente é maçom. Sim, né, que pelo que eu ouvi, os maçons só tem participação masculina lá, né? Então, provavelmente ela confundiu a gente com os maçons. Mas olha, aquelas criancinhas colocaram a gente numa situação bem complicada. Num outro episódio, a gente foi visitar um membro que já estava um tempo sem vir na igreja e a gente resolveu ir lá ver o que estava acontecendo e dar uma visitinha para ele. A gente chegou lá na casa dele num domingo à tarde e ele estava fazendo uma reunião. O pátio da casa dele cheio de cadeira montada, algumas pessoas lá sentadas ouvindo ele pregar, ele estava pregando. E para nossa surpresa, quando a gente chegou, ele estava usando o livro de Mormon, sim, ele criou uma religião dele ali. Tava ensinando o pessoal e usando o livro de Mormon. A gente falou, nossa, irmão, como assim? Ele, não, eu gostei bastante desse livro e eu vou usar aqui nas minhas pregações. A gente falou, não, mas você não tá mais indo lá pra igreja? Ele, não, só fui lá fazer uma visita e tal. Mas, pois é, eu acho que o irmão não pode estar usando o livro de Mormon aí na sua igreja e tal, tem que ver isso aí. E ele expulsou a gente da congregação dele. Bom, algumas semanas depois, a gente fez uma divisão. Eu achei o máximo a divisão, né? Mas depois eu pensei, raciocinei, e pensei, não, essa divisão aqui não tá certa não. Porque o meu companheiro foi com o LD e eu fiquei com o companheiro júnior dele, que era inclusive do meu mesmo grupo que eu. Então, 2 júnior ali com poucas semanas de missão e essa divisão aconteceu, né? Tá, mas... E eu tava empolgadaço porque aquele cara que eu conhecia do CTM era muito gente boa e eu tava animadaço em fazer visitas com ele. E chegando em casa à noite, a gente levou uma surpresa, porque a chave estava quebrada dentro da fechadura, assim. A gente ligou pro LD, então, que era o companheiro sênior dele, e falou, a chave tá aqui presa, tá quebrada dentro da fechadura, e como é que a gente faz? Ele, pois é, o problema não é meu, vocês têm que resolver isso daí. E desligando o telefone, o companheiro dele falou pra mim, pois é, eu percebi agora, né, vendo a situação, que ele tinha quebrado a chave dentro da fechadura e criou essa divisão pra jogar no nosso colo a bucha, né? Então, já tarde da noite, sem conhecer a área direita, a gente teve que correr atrás de chaveiro para conseguir abrir aquela porta, fazer uma outra cópia da chave. Fomos dormir bem tarde e eu lembro da fúria que eu tava no meu diário contando essa situação. Aí, ó, pra quem acha que não tem maldade na missão, que, né, os missionários representantes de Jesus Cristo, né, só atuam ali com o Espírito, aí eu ali, novinho na missão e já passando por uma situação dessa, né? Também em Petrópolis foi a primeira vez que eu ouvi tiros do tráfico, assim. Petrópolis não é aquela cidade assim conhecida por ter um tráfico muito grande, mas, obviamente, estando dentro do Rio de Janeiro ali, acontecia. A gente andando na rua e escutou tiro de metralhadora na escadaria onde era nosso almoço. A gente acabou nem indo para o almoço aquele dia e depois perguntou para a irmã, tá tudo bem? Como é que é? Ligamos para ver o que estava acontecendo. Pois é, tá tendo um confronto aqui, é melhor vocês nem virem. Mas tive algumas experiências interessantes lá
em Petrópolis também, uma visita ilustre do então 70, hoje apóstolo Helder Soares. Ele passou pela capela, era nosso pídea, então a gente tava jogando um futebolzinho lá. Aí ele me viu na entrada, falou: "Aí, Helder, de onde você é?" Eu falei: "Olha, eu sou de Curitiba." Dele: "Ah, então sente o cheiro aqui no meu paletó, é o cheiro da sua terrinha, porque eu acabei de chegar de lá." Aí eu falei: "Poxa, Helder Soares, acabei de chegar na missão." Dele: "Ah, então foi mal aí, tá novinho." Bom, eu e meu companheiro estávamos a visitar uma mulher e ela era da Igreja Batista. Ela estava demonstrando, né, um relativo interesse, estava fazendo bastante perguntas, queria saber das coisas. A gente continuou fazendo as visitas e a gente convidou ela para ir para a igreja, mas ela falou: "Olha, então vamos fazer um combinado aqui, eu vou para a igreja de vocês, mas vocês têm que ir para a minha também." A gente se olhou, tal, pensou, falou: "Não, beleza, fizemos o combinado." Então, ela falou: "Então, esse sábado vai ter a reunião lá na minha capela e daí no domingo eu vou na de vocês." Beleza, combinamos. Eu não sei se na igreja tem alguma norma sobre os missionários não entrarem em alguma outra religião, mas eu era o júnior, o meu companheiro aceitou e pra mim também não vi nenhum problema em a gente ir lá visitar. A gente foi na Igreja Batista, eles tinham bastante coisa vermelha lá na frente, panos vermelhos, assim, o púlpito acho que era vermelho, o pessoal levantava bastante para bater palma, dava alguns gritos assim de, sei lá, aleluia, e eles tinham uma bateria. Tá, é uma situação bem diferente, né, da nossa igreja. E a gente participou lá, obviamente era uma situação bem estranha, porque o pessoal olhava pra gente, sabia que eram os mormons, inclusive a igreja deles era na mesma rua, na mesma quadra, era uns 3 salas comerciais, assim, um do lado do outro. Mas o pessoal tratou a gente relativamente bem, né, apesar da estranheza de 2 missionários mormons estarem dentro ali da congregação deles. Mas, pois é, a gente foi passado pra trás porque a irmã não foi visitar a gente no domingo e cortou, falou que não queria mais nossas visitas. Provavelmente, né, com aquela exposição nossa ali dentro da igreja deles, alguém veio indagar elas o porquê, ela explicou, né, que a gente foi visitar eles e depois ela ia visitar a gente, provavelmente dissuadiram ela disso, né, então ela cortou a gente e não cumpriu com o acordo. Agora, comenta aí pra mim se você já visitou alguma outra igreja, como é que foi a experiência. Eu já tinha ido na igreja católica em alguma missa de 7º dia dos meus avós. Quando eu era pequeno também, meus avós levaram eu quando eu posava na casa deles, algumas vezes. E essa vez na igreja batista não tive nenhuma experiência outra com outras religiões. Manda lá no e-mail ou nos comentários pra gente. Inclusive eu tenho deixado ali no começo do vídeo, para quem tá no YouTube, as redes sociais. Facebook, Instagram e Spotify, todos são O Membro Fiel, e o e-mail é omembrofiel@gmail.com. Agora tem uma situação interessante sobre o meu segundo companheiro ali em Petrópolis que eu gostaria de estar relatando para vocês. Ele era americano, o pai dele era o bispo e também chefe da polícia onde ele morava. E para ironia do destino, ele era um rapaz que se afastou da igreja e era um criminoso, sim. Esse Helder, ele era campeão de luta greco-romana na cidade dele e cometeu alguns crimes, meio violento, sabe? Então, aquele rapaz brigão de rua, né? Se mete em bastante confusão na escola, na rua, faz depredações, uso de drogas, né? Então ele foi preso algumas vezes, acho que umas 2, 3 vezes, né? E liberado ali por conta do pai dele ser chefe da polícia. E ali, chegando nos 18 anos, o pai dele insistiu e convenceu ele a ir para a missão. E para poder ir para a missão, o pai dele, como chefe da polícia, limpou a ficha criminal dele para, no chamado da missão, colocar como ficha limpa. Quando você preenche o chamado para poder ir para a missão, tem que adicionar lá se você já teve alguma coisa criminal e o que foi. Eu não sei a que ponto a igreja estaria bloqueando uma pessoa de ir para a missão, né? Se qualquer crime, qualquer ficha criminal já seria eliminatória ou se tem alguma coisa ali que passaria. Mas, enfim, eu acho que ele com uma ficha um pouco extensa talvez não estaria sendo aceito. O que eu não achei legal de um líder na igreja e também um líder policial tá fazendo uma coisa dessa.
E apesar de ele ser aquele cara um pouco estressado e tal, mas ele era um cara gente boa, só que ele não gostava de seguir as regras. E a gente entrou num conflito por conta disso, porque eu queria muito seguir as regras, estava no começo da minha missão e estava com todo aquele gás para dar o meu melhor, e ficava difícil por ele ser o sênior e eu ter que lidar com aquela situação. Até uma vez em que a gente ficou quase uma semana em casa, uns 3, 4 dias talvez em casa, porque ele falou, não, Helder, eu tô com muita dor de barriga e tô com, não tô em condições de sair pra rua. Ok, primeiro dia eu aceitei, fiquei estudando as escrituras em casa, então a gente ficou o dia inteiro em casa, depois o segundo dia também, e depois eu comecei a perceber que ele não tava tão ruim. Eu falei, Helder, a gente pode sair, né, qualquer coisa você usa o banheiro na casa da irmã. Ele falou, não, seu insensível e tal. Eu falei, tá bom, ficamos mais um dia, e depois eu comecei a perceber que não, ele não tava ruim, e eu vi que ele tava comendo algumas coisas, eu pensei, não, esse cara aí tá de mentira comigo, e eu não tô gostando disso. Confrontei ele, né? E quando eu confrontei ele, me agarrou e me jogou na parede. E aí eu lembrei que ele era lutador de greco-romana, que eu tava num lado do cômodo, ele me jogou lá pro outro lado. No mesmo instante eu saí, né? Peguei o telefone público, eu saí pra rua, né? Sozinho, pegar o telefone público e ligar pro presidente. Ele correu atrás e falou que não, vamos começar a trabalhar então e deixa isso pra lá. E eu preferi só dar uma lição de moral ali nele, em vez de ligar pro presidente, resolver todas essas coisas, né? E entregar ele. E é uma coisa interessante aí dessa época, a gente não tinha telefone celular, sim. A gente passou por uma transição bem interessante, porque no começo da minha missão, era telefone público, então a gente comprava cartão telefônico e ia fazer ligações no orelhão. Orelhão, nem sei se chamam de orelhão em todos os lugares no Brasil. Mas depois a gente teve telefones fixos em casa. Inclusive, eu recebi algumas contas atrasadas na minha casa depois que eu terminei a missão. Sim, usei meu CPF para poder instalar o telefone em casa. Então, assim que eu cheguei, na minha segunda transferência, já a missão resolveu, vamos ter telefone fixo em casa. Então, vocês liguem, confirmem com todos os compromissos do dia, o almoço, enquanto vocês estão em casa, e depois vocês saem, né? E quando eu terminei a missão, chegou em casa uma conta enorme de R$600, eu acho, do telefone de Petrópolis. E no final das contas eu tive que pagar para poder limpar meu nome. Bom, o telefone fixo não durou muito tempo também na missão, que a gente já recebeu os celulares. Eu não lembro em que época a gente recebeu, mas alguns meses depois já estávamos com os celularezinhos bem simples, mas celulares. O que foi um divisor de águas na missão, né? Porque um celular faz muita diferença, né? Quando você quer contatar alguém, quando você quer falar com o presidente. Então, nossa senhora, não tem comparação da missão antes, quando a gente tinha que usar orelhão, telefone fixo, e a época dos celulares. Bom, vamos à minha primeira transferência, sim. Aliás, né, tem muita gente que talvez pode não ser membro da igreja. Então, assim, eu comentei sobre 70 apóstolos antes, então são autoridades da igreja. Temos lideranças regionais e depois essas lideranças gerais, que são 70, depois apóstolos e o profeta. Para até membro que não sabe, a transferência de um missionário é de 1 mês e meio. São 6 semanas e você pode, depois dessas 6 semanas, ou permanecer onde você está ou ser transferido. Então, eu passei as 2 primeiras transferências em Petrópolis, uma com o meu treinador, outra com o lutador de greco-romana, e depois fui transferido, saí de Petrópolis, fui para outro estado, sim, Minas Gerais, Juiz de Fora, unidade Bairu. E nós éramos lá em 4 missionários e eu dormia no chão, sim. Era uma casa para 2 missionários, aí eles decidiram colocar 4 missionários, então eles conseguiram ali de última hora um colchão, mas não conseguiram mais nada. Então eu dormia naquele colchão no chão e não tinha nem coberta nem travesseiro, então eu usei as minhas roupas, a minha mala para poder fazer. Eu tenho foto dormindo com o meu terno, porque eu não tinha muita roupa de frio. Você vem pro Rio de Janeiro despreparado para frio, e ali tava frio na época. Tive que dormir com todas as roupas que eu tinha para não passar tanto frio à noite. Mas os missionários ali eram muito gente boa. Então eu tive um companheiro que, apesar de ser sênior, ele não falava quase nada de português.
E ele mesmo falava que não estava muito afim de fazer missão, não. Então eu tava ali meio que eu que tendo que levar a dupla. E a outra dupla na casa eram os LZs e 2 caras, assim, muito gente boas mesmo, que eu gostei bastante de estar trabalhando ali junto com eles. Ao mesmo tempo, ali, eles eram animados, engraçados e também dedicados no que a gente estava fazendo. Então, tudo de bom, foi uma época muito boa ali. Mas tinha alguns problemas na casa, a gente morava em cima de um mercado. E apesar de ter 2 banheiros, só um estava sendo utilizado porque o outro estava entupido e tinha água para todo lado. Porque o escape da máquina de lavar saía num cano que entrava conectado naquele banheiro entupido. Então a água voltava toda e o chão ali estava todo alagado, vamos dizer assim, uns 4, 5 centímetros de água. E aquilo já estava por meses. E em 4 na casa, uma vez a gente chegou e estava desesperado para usar o banheiro e é aquilo, né? Tem que esperar. Eu pensei, não, eu vou resolver esse problema desse banheiro. Eu fui lá, era o ralo, né? Coloquei a mão dentro do ralo para procurar alguma coisa e eu achei e eu puxei, eram 2 meias. Elas já estavam quase podres e estavam trancando a água. Então quando eu tirei toda aquela água, vazou e o banheiro voltou a funcionar. Então parabéns. Inclusive, o pessoal do mercado tinha batido na nossa porta e já reclamado de infiltração ali. Bom, o meu melhor almoço da missão foi ali em Juiz de Fora. Tinha uma irmã que era mãe do bispo, ela fazia o almoço assim, sem exagero. Era como se fossem uns 10 pratos diferentes, onde a gente podia escolher e montar o nosso prato. E depois ainda tinha mais umas 5 sobremesas. E olha, foi uma pena que Juiz de Fora eu fiquei só uma transferenciazinha. E logo fui pra Madureira. E olha que essa época foi bem ruim, porque a época da transferência, porque era dia 23 de dezembro. Então já tinha uma casa onde a gente tinha combinado de passar o Natal. A irmã já tinha comprado presente pra gente, os missionários, e deixado embaixo da árvore dela. E tava tudo certo. E eu fui transferido. E eu cheguei em Madureira. E os membros odiavam os missionários porque os elders fizeram algumas coisas lá e os membros não queriam os missionários no Natal. Então a gente passou o Natal em casa, não tinha caído a mesada. Então foi meu primeiro Natal na missão, pobrinho, triste, em casa, só com o companheiro e sem comemoração. Aí para dar uma explicada sobre a mesada, é o dinheiro que o missionário recebe. Então, vamos dizer assim, meu pai estava pagando a minha missão. O dinheiro que meu pai pagava era para a missão estar administrando esse dinheiro. Então um pouco vai para o aluguel das casas, um pouco para as contas e um pouco vai para mim. E todo mundo recebia igual, né, para ficar mais justo. Então quando eu comecei a missão era algo em torno de R$115 e acho que quando eu terminei a missão era 145 ou 160. E esse dinheiro a gente recebia quinzenalmente. Então, considerando que a casa já estava paga, as contas de luz, água, gás, a gente pagava, mas depois requisitava o reembolso. E os almoços na casa dos membros, então esse dinheiro basicamente era para pegar ônibus e pagar nosso café da manhã e janta. O que dividindo aqui daria uns R$7, R$8 por dia. Muito bem, eu já estava ali no meu 3º companheiro americano. E ele tava muito tranquizão. Tranque é outro termo da missão, que é quando você tá ali não vendo a hora de voltar para casa. E quando deu meia-noite, no dia do ano novo, e os fogos de artifício estavam a todo vapor, esse meu companheiro gritou e falou: "Elder, eu vou embora este ano, eu vou comer comida americana!" No outro dia de manhã ele falou assim: 60 dias é o tempo que eu tenho para terminar minha missão. E depois ele disse: 670 dias é o que falta para você terminar a sua missão. Ele gostava de me sacanear bastante. E, enfim, passei meu primeiro carnaval na missão ali com ele. Então eu saí de uma cidade que era Juiz de Fora, e parece uma cidade assim, de interior, bastante mato e bastante gente tranquila, e fui para Madureira, que ali é o antro badalado do Rio de Janeiro. E o carnaval ali era uma loucura. Conheci os bate-bola. Pra quem não é carioca, nunca ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar dos bate-bola. É um pessoalzinho ali bem agressivo que vai passando pela rua com um pedaço de pau com prego ou umas bolas, né, que foi daí o nome deles. Uma bola com espinho amarrada com um fio que eles batem nos carros, batem nas pessoas que passam pelo caminho deles. E uma vez a gente cruzou, sim, com um bloco desses, eram uns 15 caras fantasiados, tinham fantasiado de gorila.
E eles estavam ali com um pedaço de pau, lâmpada fluorescente, pedra, e atacando todo mundo que passava pelo caminho deles. Então a gente viu eles longe e já desviamos o caminho e corremos. Chegamos numa outra esquina, tinha vários caras vestidos de mulher e eles, assim que avistaram a gente, já começaram a correr, gritar, querendo agarrar a gente e beijar. E a gente deu no pé. E essa época, no Rio de Janeiro, tava uma chuva lascada. E ali em Madureira, quando chove, alaga tudo. Então assim, é de cobrir até a canela de água. Então a gente correndo, a gente viu os caras, era isso. Ou ser agarrado pelos caras querendo beijar a gente, ou sair a nado. E a gente optou pelo nado mesmo. Saímos rumo à leptospirose e corremos daqueles caras. Quando a gente chegou numa outra esquina, a gente parou e começou a falar: nossa, Helder, que doideira. Para começar, a produtividade da obra missionária aí naqueles dias era zero. Tá todo mundo em farra, todo mundo em clima de festa e ninguém quer saber de evangelização. E nessa da gente parado ali conversando, de repente a gente olhou pra trás, por quê? Porque uma moça falou assim: não olha pra cá. E daí assim, né, tipo, quando você fala assim, não olha pra cá, a gente, levou um susto porque a gente não sabia que tinha gente ali. E aí, agachado ali no canto, tinha duas moças que estavam mijando ali na rua. E elas falaram assim: olha, amiga, enquanto mijavam, eu falava: olha, amiga, tem dois e a gente é duas, dá um pra cada um. E novamente a gente saiu ali disparado novamente para fugir ali daquele antro que era o Carnaval em Madureira. Inclusive, no outro ano, o presidente mandou a gente ficar em casa. Então, acho que da primeira experiência dele ali de carnaval e produtividade, ele optou pelo próximo carnaval, pedir para os missionários ficarem todos em casa, fazendo os estudos. Eu acho que a gente saía de manhã... eu acho que a gente saía de manhã ou de noite, era só um horário reduzido que a gente saía pra rua para cumprir com alguns compromissos e já voltava para casa. Bom, nessa de chuva, de alagamento ali no Rio de Janeiro, tem muita casa que fica bem embaixo d'água mesmo, né? Ali onde a gente correu dos caras era água até a canela, mas muita casa é em lugares mais baixos que cobre até o pescoço. A gente tinha uma família ali que a gente estava visitando e eles estavam nessa situação. Começou a chover bastante e a gente tinha ido visitar eles e a água estava ali até a canela. E a irmã falou: por favor, Helder, me ajuda aqui que a gente precisa levantar esses móveis. A gente levantou os móveis dela por cima das bancadas da cozinha, da mesa, os eletrodomésticos para não estragar. E foi uma situação bem triste a gente poder presenciar uma situação dessa, né? Bom, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é quente, então esses dias de chuva não eram a maioria. A maioria era dia de sol mesmo, mas assim, quando chovia era pra valer. E os dias de sol, eu tenho uma foto naqueles mostradores de temperatura de rua e tava 47 graus, então esse eu tenho uma prova da temperatura que eu peguei, mas provavelmente já peguei alguns dias mais quentes do que esse. E para quem não tem noção, de missionário trabalhando na rua num sol desse, a cabeça dói. Não como uma dor de cabeça comum, é aquela dor de você estar esquentando o couro cabeludo. Então a gente dava graças quando encontrava alguém para recolher a gente poder ensinar, porque a gente saía daquele sol escaldante. Para ter uma ideia, quando a gente chegava em casa e tomar banho, a água saía morna, você não tinha a opção de tomar um banho frio, porque a água já vinha morna da caixa d'água. Então nem se refrescar com a opção de um banho ele não dava. Pra ter uma noção assim, pra se refrescar eu tomava banho com a roupa de baixo, ficava molhado e saía pra poder sentir aquele friozinho de você estar molhado. E não dava 5 minutos e você já estava seco. Nossa casa ali em Madureira ela era bem apertadinha, não tinha janela porque era colada com as outras casas. Então era um forno, nossa casa realmente era um forno. Bom, em Madureira eu tive uma situação assim bem triste que eu presenciei. Logo que cheguei na área, tinha uma irmã que lavava as roupas dos missionários. E o meu companheiro falou: vamos lá levar a roupa para a irmã. Eu falei: o quê? Eu nunca ouvi falar, nem aonde eu moro, nunca ouvi falar de uma irmã que pegava a roupa dos missionários e lavava para eles. Pensei, tá, né, tipo, talvez seja uma boa ação, obviamente. Mas eu cheguei lá e eu falei: olha, eu não vou mandar minha roupa pra ela lavar não, eu deixo que eu lavo mesmo. Eu pensei, assim, eu senti isso como um abuso, sabe? Eu não queria abusar da irmã, né? Eu queria lavar a minha própria roupa. Mas a gente foi lá levar roupa pra ela. E quando ela me conheceu, eu olhei: Helder novo, tal, que bom, Helder de Curitiba, que legal, tal. E ela começou a citar de um Helder que ela não gostava e que ela não lavava a roupa dele porque ele era negro.
E ela não poupou palavras para demonstrar assim, o desprezo dela, chamou ele de macaco. Então, assim, para mim, assim, foi chocante. Eu nunca tinha presenciado uma ação assim racista e ver uma pessoa expressar assim, quanto ódio tinha de uma pessoa simplesmente pela cor da pele dela. E olha, é uma membro ativa da igreja, então assim, pra mim foi bem triste estar vendo uma situação dessa. E assim que a gente saiu de lá também, eu falei, Helder, você nunca mais vai trazer roupa pra ela lavar aqui, porque a gente não vai mais trazer roupa pra ela. Outra situação que a gente teve ali em Madureira também, foi uma irmã, ela morava na encosta de um morro, e o morro desmoronou com as chuvas. E o morro cobriu a casa dela, assim, uma lateral. Então, assim, toda uma lateral da casa dela, a janela estava toda encoberta até o telhado por terra. E ela chamou os missionários, eu e meu companheiro fomos lá para ajudar. Pegamos uma pá, carrinho de mão e tirar aquela terra e jogar para outro canto. Então, como missionários, a gente tinha a opção de pegar um dia da semana e fazer um projeto de serviço, uma ação comunitária ali. Então, a gente fez isso. E olha, não era fácil, porque aquele calor, né, e um trabalho desse, né, puxar terra, a gente ficou todo o tempo que a gente tinha permitido na missão de fazer aquele serviço, e quando a irmã saiu para fora da casa dar uma olhada, ela falou, nossa, que pouco que vocês carregaram, então assim, também foi outro choque ali de ingratidão que eu olhei e eu pensei, nossa, cara, o que eu tô fazendo? A gente trabalhando duro ali, ela não ofereceu um suquinho, não ofereceu nada. Sair da casa a única vez para chegar e reclamar que a gente tirou pouca terra. Por favor, pessoal, tá? Não sejam essa pessoa. Ah, nesse momento eu já estava com o meu companheiro gaúcho, sim, o primeiro companheiro brasileiro que eu tive. Ah, uma outra tragédia também que aconteceu ali nessa região onde eu estava trabalhando foi daquele menino João Hélio, não sei se alguém lembra, foi nessa época ali da minha missão, em que os caras assaltaram um carro e carregaram um menino 7 km sendo arrastado e chocou o Brasil inteiro, então foi nessa época, nesse local. Bom, Madureira era a central de transferências da missão, era uma localidade bem central e quando tinha transferências ou conferências de zona da missão, aí ó, tem que falar sobre a zona. Senão fica parecendo aí que a missão é um antro da iniquidade, mas zona é a região, tá? Uma região maior, então na missão a gente tem o distrito e a zona. O distrito é uma região ali com 2 unidades, 3 unidades, e a zona é a região ali com umas 8, 10 unidades no máximo. E como Madureira era essa central e era a minha área, então eu tinha as chaves e a gente abria a capela quando precisava. Agora eu vou contar aí a minha segunda experiência com a maldade do ser humano na missão. Então, nosso líder de zona, que é aquele missionário responsável por aquela região maior, ele não gostava de um missionário ali da nossa região e ele queria prejudicar ele, de graça. Então ele criou uma situação e chegou para mim e falou, ó, Helder, eu preciso que você fale pro presidente que aconteceu isso, porque é muito importante que você fale isso pro presidente. Aí eu pensei, poxa, tipo, ele tá pedindo pra eu mentir, e qual que é a necessidade disso? Eu fiquei encucado, assim, muito estranha essa história. Daí quando chegou o dia, eu vi toda o estratagema de Gadianton dele ali. Ô pessoal, tem várias referências aí que às vezes eu vou jogando, tá? Gadianton é o cara que faz as maldades ali, tá? Combinações secretas. Personagem ali do livro de Mormon. E ele precisava que eu confirmasse aquela informação pro presidente que ele estava falando. E eu falei assim, presidente, isso aqui não aconteceu, tá? E agora que eu tô percebendo o que tá acontecendo, ele tá tentando prejudicar aquele missionário ali com mentira e tal. E daí, assim, a casa dele caiu bonito. E eu fiquei bem chateado, né, por ele ser o nosso líder e tá fazendo isso. E assim, quando você tá na missão, você espera, você é representante de Jesus Cristo, você é representante da religião, e a última coisa que você espera é um missionário tá fazendo uma coisa dessa, né? Mas como eu já citei anteriormente aí, somos humanos, somos pessoas, né? E eu, com as minhas falhas, fui pra missão, e todas as pessoas com as suas próprias falhas foram pra missão. O que a gente espera é um esforço maior em tá fazendo bem, né? E não tá planejando mal. O presidente chamou ele para uma entrevista, deu aquela mijada. Depois o presidente se reuniu com a gente, eu, né, todos os nossos missionários ali do nosso grupo, e ele foi de joelhos, com as mãos implorando, pedido de desculpa pela atitude dele. Assim, ficou bem chatão, porque obviamente era um teatro, não tinha necessidade daquilo, né? O problema dele era entre ele e
aquele missionário que ele tentou prejudicar e o presidente da missão, o senhor. Então a gente não tinha que estar passando por uma situação também daquela de humilhação, a gente não requisitou uma situação daquela. Eu, particularmente, ali na época, achei que ele deveria ser rebaixado, né? Perder aquele cargo de liderança, porque, poxa, né? Você perde o carisma e o respeito que você tem. Mas o presidente manteve ele. E é isso aí, pessoal. Mais uma meia horinha aí de missão pra vocês. Parece que é só tragédia, mas não é, tá? A gente teve muitos momentos bons na missão. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima.